tudo jóia? Na aula de hoje você vai aprender sobre estados físicos da matéria. Bom, usualmente, na verdade, a gente tem 5 estados físicos da matéria. Mas a nível de ensino médio e a nível de prova do Enem, a gente tem o quê? 3 estados físicos. São eles: sólido, líquido e gasoso. São os mais famosos, são os que a gente precisa saber. Mas não existem só esses 3 estados físicos. E o que vai definir esses estados físicos da matéria? São o estado de agregação. O estado de agregação seria como que essas partículas estão ali agregadas e que vai estar diretamente ligado ao quê? À agitação das partículas. Então, são dois fatores que a gente vai conseguir relacionar quando a gente for estudar esses estados físicos, que é isso que vai diferenciar um do outro. O que é importante a gente entender? Estados físicos da matéria, qual que é a diferença entre eles, e depois a gente vai estudar se há ou não a possibilidade de se transformar um em outro. Para começar, vamos lá no sólido. O estado físico sólido, o que a gente pensa, estado físico sólido? A gente claramente vai relacionar o quê? Por exemplo, ao gelo. E vamos pensar como que as partículas estão no gelo, que é o nosso exemplo mais famoso de estado sólido. As partículas estão com uma força de atração muito alta. Então elas estão bem juntinhas, a forma de agregação delas é super agregada. Porque eu tenho uma alta concentração de partículas ali e outras características que eu tenho. Ela tem forma e volume definido. Então o sólido ele sempre vai ter forma e volume definido. O gelo, se o gelo tá na forminha, se eu tiro ele da forminha, ele está com aquele volume definido, que ele solidificou ali. Então ele tem aquela forma quadradinha e o volume definido ali naquele momento. Então isso que são algumas características dos sólidos. O que você tem que lembrar: forma e volume definido, e as partículas elas estão agregadas numa maneira super juntas. Por quê? Porque a força de atração entre elas é muito alta. Então sempre vai estar com as partículas super juntinhas. Já no estado físico líquido, vai ser o intermediário entre o sólido e o gasoso. As partículas aqui vão ter atração entre si, mas não tão fortes ou não tão agregadas como que no estado sólido. Então vai ter uma agregação, mas de uma maneira intermediária. Então, a gente tem volume definido, porém a forma vai ser a forma o quê? Do recipiente. Por exemplo, se eu coloco 500 ml de água num tubo, ou numa vasilha grande, ou num copo menor, ele sempre vai ter os 500 ml, que vai ser aquele volume, o volume definido, mas a forma vai ser a forma do recipiente. Se sua mãe tiver lá na sua casa um jarro diferenciado, vai ser o quê? A forma daquele jarro. Então é isso que quer dizer que a forma dele vai ser o quê? Uma forma definida através do recipiente no qual ele está. O gelo não. O gelo eu tirei da forminha, qualquer lugar ele vai estar o quê? Com aquela forma definida. Então estudamos o sólido, estudamos o líquido, vamos para o gasoso. O gasoso já é extremamente o oposto que quando a gente está analisando o sólido, porque as partículas no estado gasoso, elas têm uma elevada energia cinética. Se elas têm uma grande energia cinética, o que isso quer dizer? Que elas estão se movimentando, um alto grau de agitação. Então quer dizer o quê? Que elas não estão com uma força de atração igual o sólido. O sólido não, o sólido, as partículas estão super atraídas, então elas não se movimentam. Agora lá nos gases, elas vão ter o quê? Uma alta energia cinética. Com essa alta energia cinética, elas vão ter baixíssima força de atração. Isso vai fazer com que a substância no estado gasoso, ela vai ter o volume e forma do recipiente. Então, por exemplo, se eu encher um balão, vai ter aquela forma do balão. E se eu encher qualquer outro vasilhame, vai ter aquela forma do vasilhame. Por exemplo, não tem como eu encher meio balão. O gás vai ocupar todo o volume do balão. Então, por isso que eu falo que é volume e forma do recipiente, porque ele vai estar lá todo. Não tem jeito de eu encher metade do balão e metade não ter o ar. É por isso que eu falo que o volume vai ser definido através do recipiente também. Então, você tem que lembrar o quê? A diferença principal entre
o sólido, o líquido e o gás é o estado de agregação. Então, se ele vai estar super agregado com as partículas super atraídas, ou vai estar no nível intermediário igual ao líquido, ou vai estar com uma energia cinética super alta, ou seja, o estado de agregação dele, as partículas vão estar super separadas entre elas. Quando eu vou ter um volume definido, quando eu não vou ter um volume definido. Isso são as principais características que você tem que saber sobre os estados físicos da matéria. Bom, professora, se eu tenho um sólido, ele pode se transformar no líquido, ele pode se transformar no gás? Sim, essas transformações físicas, elas podem sim acontecer, de maneira que eu vou alterar dois fatores, a temperatura e a pressão do sistema. De maneira que eu posso aumentar essa temperatura ou diminuir a temperatura, aumentar a pressão e diminuir a pressão, de maneira que eu vou conseguir transformar um estado físico em outro. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido sobre isso e até mais!